Vinde, Espírito Santo, iluminai o coração dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso Senhor, do vosso amor. Mandai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Caros irmãos, caras irmãs, encontramos-nos aqui para celebrar este dia de Pentecostes, para celebrar este dia em que o Espírito Santo vem a nós. E encontramos-nos aqui para celebrar a vossa festa, o Espírito Santo. E celebrar o Espírito Santo é celebrar a vida da Igreja. É interessante que parece que o Espírito Santo é o grande desconhecido. Estávamos a comentar há bocadinho, enquanto falávamos lá fora, é difícil encontrar um lugar dedicado ao Espírito Santo. É difícil. É difícil encontrar uma imagem do Espírito Santo. É difícil. E pensar que sem o Espírito Santo não haveria vida na Igreja. Mas depois há esta dificuldade. Como é que se representa o Espírito Santo? Como é que podemos representar o Espírito Santo? Aqui temos a imagem, que não é do Espírito Santo, é de toda a Trindade. Temos o Pai, temos o Filho crucificado. E representar o Pai é mais simples. O Senhor de barba, é mais fácil imaginar o Pai. Representar Jesus Cristo, a imagem visível do Deus invisível. Por isso, representar Jesus Cristo é muito mais fácil. Aquele que assumiu a nossa natureza humana, aquele que se fez carne, é muito mais fácil. Mas entre o Pai e o Filho, aqui nesta imagem, temos esta pomba. E esta pomba porque no batismo de Jesus, diz-nos o Evangelho, desceu o Espírito Santo em forma de pomba. Se calhar é o mais fácil. Porque, por exemplo, escutamos na primeira leitura que se ouviu como uma rajada de vento. Como é que nós vamos representar o vento? Como? Já viram o vento? E então vieram umas línguas de fogo que pousaram na cabeça dos apóstolos. Seria, se calhar, mais fácil. Mas porquê é que é assim tão difícil? E ao mesmo tempo é vital? Porque o Espírito Santo, ao interno da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo é este amor que circula. Como é que nós representamos o amor? O amor é fácil falar do amor, mais ou menos fácil. Mas como é que nós o representamos? É difícil. Só através dos gestos concretos de amor. É fácil falar do amor quando vemos uma mãe que acaricia um filho. É fácil falar do amor quando vemos duas pessoas apaixonadas. Mas depois o amor como é que se representa? Mas sem amor não há vida. Sem o Espírito Santo não há vida na Igreja. Não há vida. E por isso a importância do Espírito Santo. Na primeira leitura temos os discípulos que estão lá no dia de Pentecostes, estão reunidos no mesmo lugar, ainda fechados, ainda atordoados, ainda com medo. Chega o Espírito Santo e tudo se transforma, tudo se renova. Chega o Espírito Santo e eles saem à rua, falam, anunciam. Falam e anunciam. Chega o Espírito Santo e eles falam e todos os entendem. Isto é o contrário, não sei se tem presente, a Torre de Babel, onde depois, a um certo momento, se confundem as línguas. Os homens querem construir alguma coisa junta, mas não se entendem. E nós fazemos esta experiência também hoje, ou não? Grandes obras, grandes ideias, a humanidade que pensa que tem que chegar não sei aonde, mas depois não nos entendemos. E vemos um mundo dividido. Parece que falamos a mesma língua, parece que é tão fácil, basta
ter o telemóvel e ter o Google Tradutor e tudo se percebe, mas às vezes não nos entendemos, nem na própria casa, nem na própria família. E como é que estes homens falam e todos os entendem? Por quê? É a linguagem do amor. Basta pensarmos aquilo que foi 1,5 milhão de jovens em Lisboa, na Jornada Mundial da Juventude. Cada um com a sua língua. Mas houve um momento que comovia só quem estava ali. Ver 1,5 milhão de joelhos diante do Santíssimo. Parece que todos falávamos a mesma língua. Parece que todos nos entendíamos. Porque havia ali o amor. Onde há o amor, tudo se entende. Onde não há amor, não se entende. Por isso, o Espírito Santo, o dom de Deus, o amor de Deus, que nos faz falar. Mas falar o quê? O que é que os discípulos diziam? Eu acho que isso é muito importante na primeira leitura. Todos que vinham de todo o mundo entendiam o que os discípulos diziam. O que é que eles falavam? Falavam deles? Falavam lá dos discursos das comadres? Era da má língua? De que é que eles falavam? Diz-nos o livro dos Atos dos Apóstolos. Ouvindo-os todos proclamar nas suas línguas as maravilhas de Deus. As maravilhas de Deus. Isso devemos proclamar. E esse é o desafio que somos chamados a proclamar. Também na segunda leitura, um só Espírito. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não é o Espírito a fazê-lo reconhecer. Por isso, a importância do Espírito Santo. E no Evangelho, a mesma coisa. Jesus que manda os discípulos a anunciar. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Somos chamados a anunciar. Mas para isso temos que receber o Espírito Santo. Eu acho que somos uma igreja cada vez menos que dá espaço ao Espírito Santo. Por isso somos cada vez mais uma igreja fechada, uma igreja sem imaginação, uma igreja que fica parada no passado. Porque onde não há o Espírito de Deus, ficamos fechados no passado e não andamos para diante, porque falta o Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus está no meio de nós. Quer nos conduzir, quer nos iluminar, quer nos renovar. Mas para isso, o que é preciso fazer? Um dia, um rapazito que tínhamos preparado para o crisma, em certo momento o bispo disse: então o que é que o Espírito Santo faz na gente? E todos lá, assim a olhar, em certo momento um diz: ó Sr. Bispo, faz aquilo que nós deixamos. É que eu estava mesmo bem preparado para o crisma. Faz aquilo que nós deixamos. E às vezes nós deixamos pouco. E por isso o Espírito Santo quer fazer maravilhas, mas nós deixamos pouco, não lhe damos espaço. E Ele quer se misturar na nossa terra para a elevar. Lia estes dias, ou relia, de Vítor Hugo, a obra Os Miseráveis. Em um certo momento diz esta frase: as pérolas no meio da lama não se dissolvem com a lama e não deixam de ser pérolas. Também o Espírito Santo, no nosso barro, na nossa terra, nas nossas fragilidades, continua a querer brilhar e a fazer brilhar o dom de Deus. Mas quanto é que nós estamos dispostos a ceder? Eu costumo contar uma história e hoje queria-vos contar uma história. Havia um dia uma aldeia, eu não sei bem como é que se chamava, acho que era Encoberta, um nome assim, não tenho a certeza. E nessa aldeia faziam todos os anos uma festa. Faziam uma festa e depois, né, o que é que faziam? As pessoas juntavam-se, comiam uma boa merenda e bebiam um vinho que era especial. Porquê? Porque ali havia pessoas que cultivavam, todos cultivavam vinho. Havia boas vinhas. E depois o que é que faziam? Cada um ia buscar 1 litro
do melhor vinho, aquele vinho mais precioso que tinha conseguido produzir, e levavam. E depois, quando chegavam assim no largo da aldeia, já não sei como é que chamava, acho que era encoberta, havia lá um pipo no meio do largo, e depois cada um ia com a garrafa de vinho e deitava para dentro do pipo, o melhor vinho que tinha. Depois juntava-se todos aqueles litros de vinho que todos levavam do melhor, abriam o pipo, e depois com o vinho aquilo aqui era festa. E alegria. Então, um ano, houve alguém que pensou, disse, opa, espera aí, então mas o vinho melhor que eu tenho, que podia beber tão bem sozinho, beber uns copitos e ficava contente, vou agora levar e todos vão beber dele. Não. Oh, já sei eu o que vou fazer. Vou levar daquele vinho mais rasco que tenho e... Depois pensou melhor e disse, ainda vou levar vinho. Num pipo tão grande de vinho, se lá cair 1 litro de água, não é a mesma coisa. A garrafa é escura. O pipo não se vê. Vou levar 1 litro de água e está o problema resolvido. O que é que querem que seja 1 litro de água no meio de um pipo de vinho? E assim foi. Bem pensou e bem o fez. E começaram a festa. E todos deitaram o vinho dentro do pipo. Chegou o momento de abrir o pipo para começar a festa. Então, alguém abriu a torneira e sabeis o que é que saiu? Água. Por quê? Porque todos tiveram a boa ideia de deitar água. Todos quiseram guardar o bom para si, água para os outros. E por isso saiu água pura. Como é que acham que foi a festa? Uma tristeza. Ninguém se lembrou, mas sobretudo todos desconfiaram uns dos outros. Ninguém mais acreditou em ninguém. Irmãos, irmãs, é uma história, mas é tantas vezes o que nós estamos a fazer, o que estamos a viver. Vivemos fechados nos nossos egoísmos e não deixamos que o Espírito Santo abra para o mundo, para que possamos falar das maravilhas de Deus, para que possamos ser a igreja que constrói o reino de Deus. Queremos guardar o bom para nós e a água para os outros. E assim não deixamos que o Espírito Santo circule. E assim vivemos na sociedade que não tem esta paz que nos dá o Senhor, a paz esteja convosco. Não. Vivemos numa sociedade que constrói a divisão, a guerra, o egoísmo. E pensamos que assim, guardando o vinho bom para nós e a água para o outro, é preciso pensar. É preciso pensar em si mesmo. É preciso salvar-se a si mesmo. Pensamos que assim estamos a construir uma vida melhor. Eu pergunto-me se é verdade. Eu pergunto-me se somos mais felizes. Eu pergunto-me se o mundo está melhor quando agimos assim. Por isso, deixo-vos este desafio. Que neste dia em que celebramos o Espírito Santo, o dom de Deus, o Deus que dá, o Deus que se dá, o Deus que nos deu o seu próprio Filho, o Deus que nos deu o Espírito Santo, o Deus que continua a mandar estas pérolas à terra, porque a pérola na terra não deixa de ser pérola, possa encontrar em nós um terreno fértil para que o Espírito Santo venha e possa renovar a face da terra. Que o Senhor nos ajude a tudo isso. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo.